Olá pessoal, saudações luz para todos. Sejam todos bem-vindos ao mês de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Luz, o Centro de Desenvolvimento da Consciência Humana, que trabalha autocura, autoconhecimento através de conhecimentos voltados para a metafísica, neurociência das emoções, astrologia, reiki, dentro da abordagem cósmica, dentro de uma abordagem de desenvolvimento da sua essência, do seu propósito de vida mais equilibrado para o seu bem e o bem de todos aqui neste mundo que nós estamos, tá? Bom, e vocês sabem que semanalmente eu e a Margarete, né, nós elaboramos breves orientações para vocês, para que vocês possam se fortalecer e se focar no trabalho terapêutico de vocês, tá? Fazendo então uma junção de vários conhecimentos para que vocês tenham, né, todos nós, vocês e nós também, tenhamos mais firmeza, mais consciência, mais clareza, mais entendimento, né, em relação aos caminhos de ordem terapêutica, de ordem de cura e equilíbrio na família, no casamento, no trabalho, nas questões de espiritualidade, né? Entre outros fatores também nas nossas vidas, certo? Gente, então assim, para quem ainda não conhece o Instituto Luz, dá uma olhadinha lá no nosso site, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, vai olhando, né? Vai compartilhando os nossos materiais do canal do YouTube, né? Que nós temos assim muitos vídeos lá, e assim vocês vão conseguindo entrar num novo ambiente, numa nova consciência, numa nova proposta de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento emocional, mental e de autoequilíbrio, ok? Bem, então vamos fazer as orientações desta semana, vamos lá? Bom, primeiramente, essa primeira semana, né, de setembro, ela tem a incidência da energia da lua nova, tá? Então a lua nova, ela sempre traz assim, o novo, né? Ele sempre traz assim um novo olhar, uma nova visão, uma ampliação do nosso olhar e da nossa consciência sobre nós mesmos e sobre os nossos processos de desenvolvimento, tá? Pode representar também aberturas de novos caminhos, né? Mas normalmente a lua nova, ela dá um novo direcionamento para algumas coisas, seja no trabalho, seja na família, ela traz no casamento, ela traz uma visão um pouquinho mais expandida sobre as situações emocionais, mentais e comportamentais, espirituais que a gente vivencia, tá bom? Então, anotem aí, gente, quais são os pontinhos e qual é o tema central de cura para esta primeira semana de setembro, que vai dos dias 2 até o dia 11 de setembro, tá? E o tema central é resgatar o sentido de vida em família. É algo bem complexo, né? É algo extremamente desafiador para todas as pessoas que vivem aqui nesse mundo trabalhar o assunto família. Até porque nós vivenciamos situações de curas, de realinhamentos, de ajustes de energia, de redefinições do destino das nossas vidas em todos os setores. E na família não é diferente. Vocês sabem que nós estamos sob o ano
de Saturno e estamos também sob o alinhamento do sistema planetário de Saturno até 2052. Então, até lá, gente, e esse ano em particular, Saturno é o regente do ano. Então, além dele ser o regente de 2017 até 2052, ele é o regente deste ano, tá? Do ano de 2024. Então, nós estamos sob incidência dupla de Saturno, ok? E isso representa, então, que nós vamos definir assuntos importantes nas nossas vidas, tá? Entre os assuntos que temos que resolver, importantes, é o assunto família, tá? Então, o tema central, resgatar o sentido de vida em família, tá? Bom, sob a perspectiva das frequências da astrologia, nós temos então uma conjunção do Sol e da Lua na casa número 4. Casa número 4 é a casa da mãe biológica e a sua ancestralidade e todos os seus vínculos, tá? E nesta casa astrológica, agora do dia 2 ao dia 11, nós temos também a incidência de Virgem, tá? Da constelação de Virgem. Sol e Lua juntos ali na mesma casa, então significa que nós temos que dar uma atenção muito importante, porque o passado, a Lua, e o presente, o Sol, estão muito próximos. Eventos do passado podem nos atingir de uma maneira bem significativa, bem importante na vida presente, no momento presente, tá? Nós precisamos estar bem atentos para observarmos tudo o que está acontecendo no ambiente de família, vinculado principalmente à energia da mãe, tá? E os seus vínculos e a sua ancestralidade. Então, um passado da família por parte de mãe retorna na nossa vida presente e nós precisamos dar uma atenção, ressignificar isso, reorganizar isso, harmonizar isso de uma outra forma, tá? Ampliar um pouquinho mais a nossa consciência e compreender de uma outra maneira esse processo de evolução e de cura e de regulação e harmonização das nossas próprias emoções e também das emoções das pessoas do nosso ambiente familiar, tá? Opa, tô aqui como eu... Aqui, perdão, o cabelo aqui. Gente, então, vamos lá. Vamos anotar ali, tá? Um outro ponto que a gente tem que entender que o passado, no momento presente da nossa vida, trazendo coisas no nosso inconsciente, muitas vezes, tá? Porque Lua também é inconsciente, tá? Também a extrema sensibilidade a uma dor emocional muito grande que a gente viveu na família, tá? Então, junto com isso, essa energia de um passado, de um assunto do passado por parte de mãe, voltando para as nossas vidas, no momento presente, na constelação de Virgem, ela está fazendo uma oposição com Saturno, que está retrógrado. Olha só, temos uma tripla ação de Saturno aqui. Então, Saturno está retrógrado com Netuno retrógrado e também com a energia da cabeça do dragão na casa número 11 em Peixes, tá? Então, quais são os pontos energéticos que nós temos que observar ali, tá? Então, primeiro, isso que eu falei, assuntos do passado por parte de mãe
voltando para nós, coisas do nosso inconsciente, tá? Coisas doloridas, emoções, sentimentos, peixes, entendeu? Então é uma mágoa, uma dor emocional muito profunda que a gente pode ainda trazer à tona, uma dor emocional bem forte com relação às nossas relações na família, em especial com essa figura então materna, tá? E com a ancestralidade desta mãe. Bom, e como essa energia ela está fazendo então uma oposição com Saturno e Netuno na casa número 11 em Peixes, então nós temos que observar os seguintes pontos, além do que já falei. A casa número 11, ela representa os amigos, os grupos, as associações, os clubes, as redes sociais, as mídias, a sociedade de um modo geral, as políticas públicas de um modo geral, a coletividade, as ideias humanitárias, tá? Então, nesse sentido, o que nós temos que observar em termos de cura nessa configuração astrológica? Primeiro, então, a casa número 11 é também regida pela energia de Aquário, tá? Então, precisamos estar atentos nos ambientes familiares para as questões das mídias e a exposição excessiva em telas, videogames, jogos, tecnologias de um modo geral, tá? O que a gente está observando muito hoje é uma desconexão total dentro da nossa casa em relação a essa questão do diálogo na família, tá? As pessoas estão extremamente voltadas para tecnologias, elas estão num ambiente, né? Elas estão no mesmo ambiente, por exemplo, na sala, mas um está sentado no sofá, outro numa poltrona, o outro também numa outra poltrona, e todos estão conectados com o celular. De modo geral, as famílias não estão no mesmo ambiente e não estão se falando, não estão se olhando, não estão se comunicando, não estão se observando, não estão se cuidando verdadeiramente, tá? Então, esta é a cura que as pessoas, que esta semana, essa energia está pedindo para que as pessoas resgatem este sentido de família, porque está ocorrendo uma desconexão muito grande entre as pessoas, tá? Ou então cada um vai para um cômodo da casa, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para a sala de TV, outro, enfim, cada um para o seu quarto, e as pessoas lá ficam trancadas, né? Os jovens, os adolescentes, muito trancados dentro dos quartos, direto com jogos de videogame e dentro da perspectiva da neurociência e da neurologia, da neuropediatria, existem estudos e eles estão bastante críticos em relação a isso, porque eles estão realmente identificando que o excesso de telas, excesso de jogos está causando grandes estragos na estrutura e no funcionamento neurológico de todos os seres humanos, tá? Então, gente, vamos revisar esses nossos comportamentos em relação a esse excesso de tela, tá bom? Bom, mas eu já vou explicar um pouquinho sobre a perspectiva mais da neurociência, tentar entender um pouco mais por que isso está acontecendo com as pessoas, né? Bom, depois, um outro aspecto, a casa 11, outro assunto que as famílias estão tendo que lidar é com os seus familiares que podem estar, existem famílias que podem estar vivendo situações de abrigamentos,
situações de cuidados com relação aos seus familiares. Por exemplo, assuntos de abrigos em relação a crianças que são retiradas de ambiente familiar e colocadas em abrigos, casas-lares, né, por conta de maus tratos, negligência, abandono, violência dentro das suas casas, né? Existem situações também de âmbito familiar que estão sendo trabalhadas aqui, curadas. Saturno está olhando para isso também com relação às casas, aos abrigos ligados às pessoas idosas, asilos, instituições penitenciárias, né? Existem famílias que podem ter filhos, cônjuges, né? Familiares, infelizmente, que estão detentos, né? Estão numa condição em presídios, em hospitais psiquiátricos. Existem casos, né, de pessoas que estão sob uma condição de doenças psiquiátricas, precisando de amparo psiquiátrico e assim por diante, né? Em alas psiquiátricas dentro dos hospitais. E essa questão que eu falei também, há situações de famílias que precisaram deixar seus familiares em asilos, né? Então, esse é outro eixo em relação à cura que se está fazendo com relação a esta semana, né? Em relação a uma cura kármica, a uma cura emocional, mental e espiritual em nós e na nossa ancestralidade, tá bom? Bom, e outro ponto também é que isso está, o aspecto principal que está permeando tanto a primeira situação, né, das questões das telas, das desconexões, da falta de diálogo na família, né, essa outra questão que eu mencionei agora há pouco, né, das casas lares, dos asilos, dos hospitais, etc. Então, o grande eixo que está norteando esse tipo de cura está nas questões relacionadas ao abandono dentro da família, familiares que se abandonaram, as pessoas se abandonaram, filhos abandonaram pais, pais abandonaram filhos, abandono de modo geral. Esse é um processo de cura muito forte, muito dolorido, muito sofrido, que muita gente está passando, tá? Essa é uma condição kármica do planeta Terra, uma situação kármica de muitos grupos de almas, né? Centenas, milhares de grupos de almas vivenciam este tipo de cura em suas vidas, tá? Bom, por isso que Saturno ali, ele está pedindo, né, essa energia cósmica, essa energia do autoconhecimento dentro da visão da cura cósmica. Ela pede para que a gente faça um resgate do sentido de vida neste mundo, do resgate do sentido de vida de cura na família, tá? Porque nos ambientes familiares, terrenos, na família biológica terrena é aonde está os nossos grandes elementos, os nossos grandes impulsos para podermos realizar ajustes de energia nos nossos comportamentos. É na família que se encontram os grandes desafios para nós nos tornarmos pessoas melhores, mais pacíficas, mais harmônicas, mais equilibradas e verdadeiramente se resgatar com o nosso familiar, seja filho, seja cônjuge, seja mãe, seja pai, com quem for, tá? É um trabalho que exige muito trabalho de autoconhecimento,
tá? Resgatar o sentido da família exige muito amor. Amor, não aquele amor apegado, aquele amor sofrido, aquele amor dolorido, mas sim aquele amor que vem de Deus, tá? É o amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus é a paciência, a tolerância, o entendimento, a calma, a tolerância e a dedicação, sim, tá, gente? A dedicação em se autocuidar, emocional, mental e espiritualmente, para poder cuidar de um outro familiar que precisa da nossa ajuda, tá bom? Bom, mas agora vamos entender um pouquinho, por exemplo, quando se tem essa questão do abandono, né? Então, a energia do abandono, como é que ela se configura na nossa estrutura cerebral, tá? Isso já acontece, gente, desde a formação do nosso cérebro, já quando nós estamos na vida intrauterina, tá? Então, dentro da perspectiva da neurociência das emoções, o bebê, quando a gente está no ventre materno, né, a nossa vida intrauterina, nós sentimos os sons, nós sentimos todo o movimento dos órgãos da mãe, nós sentimos o sangue fluir, a respiração, né? Nós, segundo os estudos, né, principalmente de um médico neuropediatra, José Luiz Guerpelli, né, membro integrante da Associação Brasileira de Pediatria, e ele é também especialista em neurologia infantil, ele confirma ainda que quando o bebê vem ao mundo, né, ele já está habilitado, segundo ele, para muitas coisas, embora não pareça, né, mas ele já traz todas as informações emocionais, mentais, de tudo que a mamãe viveu durante todo o percurso da gravidez, tá? Então, no primeiro ano, segundo ele, ocorre o aumento das sinapses cerebrais, né, que leva ao desenvolvimento da linguagem. Sinapse, o que é uma sinapse? Gente, uma sinapse é uma comunicação entre os neurônios, que são as células do sistema nervoso, tá bom? Então, segundo ele, a gente já vem carregando essa informação, já as sinapses, ou seja, a comunicação, como é que a mamãe se comunicou com o bebê ali, quando o bebezinho estava dentro da barriga da mãe. Então, a mãe demonstrou atenção, carinho, afeto, ela proferiu palavras amorosas. O que aconteceu com essa mãe? Ou essa mãe, ela teve apoio do pai? O pai desse bebê, o esposo, o companheiro, o namorado, ele esteve presente com a mãe durante a gravidez? Se ele teve, foi uma presença positiva, ele deu atenção, ou ocorreu o processo do abandono? Ocorreu a negligência, ocorreu os maus tratos? Veja, então essa questão do abandono, ela já se organiza, infelizmente, lá ainda quando a gente está no ventre materno, né? E com certeza, tá? Neurologicamente, emocionalmente, mentalmente, os seres humanos nascem já com essa informação e já vão crescendo, já vão se desenvolvendo com isso, e se não ocorre uma intervenção por parte da mãe, do pai, daquela criança, do responsável daquela criança, em tratar algum transtorno que a mãe vivenciou durante a gravidez, esse bebezinho certamente vai nascer e a informação, as sinapses dele já vão vindo carregadas dessas informações de abandono, tá? Aos 2 anos, então, o cérebro de uma criança tem o dobro de sinapses, né? Então, do que um adulto.
né? Então, por volta mais ou menos. Então, imagine quanta informação essa criança fica relembrando, fica vivenciando cada minuto que ela viveu dentro da barriga da mãe. Ela sabe tudo, ela sente tudo, ela lembra de tudo. E ela vai expressar muito isso. Então, por isso que muitas crianças choram muito, né? Depois que nascem, porque provavelmente a gravidez dessa mãe foi uma gravidez muito dolorida e essa mãe precisa sim olhar com atenção para o abandono que ela pode ter gerado para ela mesma, um abandono de se autocuidar, se autopreservar, se amar, para poder cuidar, preservar e amar esse bebê, né? Então, veja a complexidade disso, quantas mães, quantas mulheres podem ter engravidado em uma condição um pouco difícil, às vezes engravidou inesperadamente, engravidou e o companheiro abandonou, o pai da criança, engravidou e a família rejeitou todo o processo, não foi acolhida, né? Então, ali a gente já vai percebendo toda essa dificuldade de relacionamento hoje, né? Agora a gente vai entender por que as pessoas estão se distanciando, por que elas não conseguem mais interagir, por que elas abandonam, né? Quando são adultas, porque elas já carregam o processo do abandono, né? Não necessariamente que pode ter ocorrido abandonou quando criança, casos, por exemplo, abandonou quando criança, um pai abandonou os filhos quando criança, os filhos depois abandonam quando adultos. Não necessariamente isso acontece. O que pode acontecer é que muitos adultos se abandonam em relação ao seu cuidado emocional, ao seu cuidado mental. Por quê? Porque de repente eles guardam algo interno, algo no inconsciente deles, de um trauma muito profundo com relação à sua mãe. Sempre, gente, nós vamos carregar memórias bem importantes e bem significativas em relação à nossa mãe, tá? Então, vamos dar atenção para isso, certo? Bom, e lá por volta do 3º ano também, é importante saber que a criança ela já tem uma boa noção sobre o mundo que a cerca, tá? Então ela já está bem sabendo com quem ela está lidando, o que está acontecendo. Então muito cuidado, gente, dentro da família, como que a gente se comunica com essa criança, que comunicação que está acontecendo no casamento, com o casal, com os outros filhos, com os outros familiares. Muito cuidado com palavras agressivas, violentas, de rejeição, de maus tratos, né? Infelizmente, muita gente vivencia essas situações. Dos 6 até os 7 anos de idade, então, começa a acontecer o que a gente chama de lateralização das funções cerebrais, ou seja, há uma especialização do lado do cérebro, lobo direito ou esquerdo, né? E aí, mais racional ou mais emotivo, né? Depende aí como é que vai se desenvolvendo o processo de maturação psíquica dessa criança, né? Depois, o cérebro continua se formando e se desenvolvendo até a adolescência, até pelo menos 21 anos de idade, tá? O cérebro a nossa estrutura psíquica e cerebral, ela vai se desenvolvendo, tá? E estudos, esse médico neurologista infantil, ele disse o seguinte, da Associação Brasileira de Pediatria, ele disse o seguinte, que crianças que raramente brincaram ou brincam ou não são tocadas têm cérebros de 20 a 30% menores que o normal para a sua idade, tá? Ou seja, gente, aqui entra um outro fator, que é o fator dos estímulos, estimular. A família precisa estimular as crianças, estudar, brincar, cantar, dançar.
Escutar música, claro, né, gente? Não é qualquer música também, né? Se os pais, eles precisam se envolver com as atividades práticas dessa criança, e essa criança precisa ser envolvida nas atividades práticas da casa. Por exemplo, a criança, ela precisa ser envolvida nos cuidados da casa. Que tipo de cuidados? Regar uma planta, ajudar na manutenção da organização da casa, cuidar do seu quartinho, dos seus brinquedinhos, né? A criança também precisa ser envolvida, por exemplo, quando vai se fazer um bolo, por exemplo, né? Então, trazer essa criança para participar, para fazer o bolo, estimular a criança a estar ali participando dessa atividade, vai trazer inúmeros benefícios para o desenvolvimento cerebral dela, né? Ela vai se sentir amada, querida, protegida. Isso desenvolve positivamente muito o afeto, o carinho, o amor e a confiança na família, tá? Mas e quando essa família não está presente, né? Quando um pai e uma mãe quase nunca estão em casa, o que acontece? Ela fica o dia todo na escolinha, né? Chega em casa, os pais pegam, levam para casa, então não se cria vínculos afetivos, vínculos de cuidado, de amparo, de segurança nesta criança. Então vai se tornar um indivíduo com bastante problemas emocionais, mentais e até espirituais, tá? Do ponto de vista metafísico, então, aqui existe um karma, sim, é um karma de seres humanos adultos, pais, que realmente estão bastante desorientados espiritualmente acerca do verdadeiro sentido da maternidade e da paternidade, né? Então existe sim um karma pessoal, né? Então do homem e da mulher, no sentido de eles começarem a perceber, né? Quem são, o que são, por que é que estão nesse mundo. Então faltou para esses pais consciência espiritual, faltou maturidade espiritual, faltou preparação, né? Existe um aprisionamento desse pai, dessa mãe, dessas almas em uma vida essencialmente material e uma vida assim, reproduzindo muito os valores, as crenças que a sociedade impõe, reproduzindo muito valores e crenças de uma cultura social e familiar que já está retrógrada, que já está ultrapassada, tá? Então existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que as pessoas precisam revisar, tá? O sentido da maternidade, o sentido da paternidade, antes de realmente colocar um filho nesse mundo, tá? Então faltou isso, faltou essa educação familiar, faltou essa consciência familiar, né? Gente, eu não sei se eu estou errada ou não, mas olha só, sabe, 12, 13, 14, 15 anos não é a idade de namorar, é a idade de estudar, tá, gente? As pessoas precisam estudar, precisam trabalhar, precisam estar ainda em desenvolvimento da sua família, porque olha só, se neurologicamente um cérebro ele amadurece após os 21 anos, até os 21 anos, existe um amadurecimento psíquico e neurológico, então imagine
que tipo de maturidade as criancinhas de 12, 13, 14, 15 anos vão ter para se relacionar afetivamente. Perceba, é uma questão complexa, né? E isso implica, sim, a presença do pai e da mãe na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para que não aconteça aquilo que a gente falou antes, né? Essa desconexão dentro dos lares, para que no futuro também não ocorra o abandono, a negligência, né? Nos ambientes familiares. Mas primeiro, lembrem-se, o abandono está dentro de nós. A negligência está dentro de nós, tá? E depois é que isso se exterioriza. Então vamos dar uma atenção para isso. Vamos olhar mais para nós. Vamos fazer mais cura interior, cura da nossa alma, cura das nossas emoções, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa semana. Espero ter colaborado com o processo de autocura para todos. Tenhamos muita paz e muita luz para todos nós. Tudo de bom.